1º de abril e a grande notícia é o julgamento do Sérgio Moro, que acabou de começar, por enquanto, só no TRE do Paraná. Veja, está começando agora e vai ser um processo longo. Nada disso significa que o Moro vai perder o mandato amanhã, semana que vem ou até o final do ano, sei lá. Por quê? Porque o que quer que aconteça no TRE do Paraná pode ser contestado depois lá no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Né? Mas o que está rolando aqui em Curitiba nesse momento já é uma coisa muito especial. Se você for parar para assistir esse julgamento, a gente estava fazendo isso agorinha, sabe o meme do pastor, você vai ouvir assim umas coisas incríveis, porque tem umas figuras interessantes envolvidas nesse julgamento. Por exemplo, um advogado eleitoral local aqui de Curitiba, que é um dos caras assim mais importantes aí dessa área, chama André Pessinin. E ele é um dos autores, né, da ação que pede a cassação do mandato do Moro. E aí, a gente vai para esse julgamento, cara, com aquela expectativa, né? Pô, aqui vai ser repassada a história do Moro, vamos ver o que o cara fez de errado lá atrás, vamos olhar para isso com atenção. E o André chega lá, não é sobre isso. É um caso pontual aqui, bicho, e já é grave o suficiente. É claro que ele não fala assim, né? Sobretudo não com o vírgula, bicho, vírgula. Isso é coisa minha. Ele é um advogado. Mas vamos ouvir, o Teobaldo deve estar no ponto aí com o Dr. Pessinin. Cadê ele aí, Teobaldo? É um trechinho aí do julgamento que está rolando nessa tarde. É muito boa essa fala, vamos ver. Não está sendo julgado aqui o passado dos réus, não está sendo julgado aqui o... Pode ser em uma vez só que o Dr. Pessinin merece aí essa nossa atenção na íntegra. Eu descobri que algumas pessoas até se ofendem se a gente ouvir o áudio delas com velocidade aumentada no WhatsApp. Perdão, amigos com os quais eu fiz isso. Você já fez isso? Procurando o trecho, porque estava em... Achei que você estava pedindo perdão para as pessoas de quem você ouviu os áudios acelerados. Elas também merecem suas desculpas. André Pessinin, vamos lá. Operação Lava Jato, não está sendo julgado aqui trajetória política, não está sendo julgado aqui sequer a intencionalidade, o que eles queriam fazer ou não queriam fazer em relação aos fatos que foram apurados aqui. A situação é muito mais clara e objetiva. O que está sendo analisado aqui, excelências, é se houve uma trapaça eleitoral. E uma trapaça muito clara, que é aquela de queimar a largada das eleições. Começar uma eleição em matéria de propaganda e de gastos e doações e arrecadações antes da hora que a lei estabelece para todo mundo começar igual. Uma pausa, o critério mínimo e básico. Me permita acrescentar um detalhe que o Dr. Pessinin não poderia e não iria acrescentar, que é a história da propaganda antecipada foi gerenciada, sabe por quem? Pelos jovens do MBL, que nessa de ajudar o Moro na pré-campanha se meteram naquela lá do partido nazista tem que ser legalizado, elas são pobres porque são fáceis porque são pobres, entendeu? Então veja, a propaganda antecipada saiu a pior possível, a mais cara possível, deixou um passivo, acho que de R$1 milhão para o partido do qual ele acabou se desfiliando e, de quebra, ainda tem que passar por esse carão aí, né? Vamos lá, vamos voltar pro Pessinin aí. Cadê ele? De isonomia. O que está sendo analisado aqui é se começar uma campanha com 8 meses de antecedência, com pelo menos R$4 milhões injetados, pagos de fundo partidário de uma pré-campanha, no limite legal ao período eleitoral de cerca de R$4.400.000, se isso é abusivo ou não. Se isso violou a isonomia e a paridade de armas. Com devido respeito, violou muito. E não é a nossa versão. Não é a versão do PT. É a versão, inclusive, afiliada do Ministério Público Eleitoral. Dr. Marcelo e da doutora Luiz Helena. E vejam, excelências, que a defesa vai tentar aqui, e tenta desde o começo do processo, se afastar o máximo possível do caso da Selma Arruda. Como o diabo foge da cruz. E por quê? Porque sabem, assim como todos os especialistas em direito eleitoral que já opinaram para esse caso publicamente, que falaram que a situação aqui é muito similar ao caso da Selma Arruda. É similar, não é a mesma. Para mim, é pior, porque o volume de dinheiro é muito maior da Selma Arruda. E nós estamos falando aqui, de novo, de fundo partidário, dinheiro público, finalidade prevista em lei, contabilidade com transparência, não de dinheiro privado. E também a defesa ela tenta, com devido respeito, trazer vários argumentos que não são jurídicos. Maravilha. Podem ser argumentos políticos.
Maravilha. Podem ser argumentos políticos, né? Tipo, e o PT e o Lula. Ele mencionou ali o caso da Selma Arruda. Essa aí é uma magistrada, foi se meter na política também, via Podemos. Então, realmente, um caso parecido com o do Sérgio Moro, né? Se é pior ou não, tem que ouvir ali os argumentos do Pecini. Ele certamente vai ter tempo aí no TRE para explanar muito sobre isso. Eu quero pontuar que nessa segunda-feira a grande notícia da semana começa sendo essa aí do Sérgio Moro, do julgamento dele. Bora para Globo News, que eu quero saber como é que a coisa está repercutindo com aquela mulherada da apuração lá da Globo News. Vamos lá. Lin, você vai se lembrar disso. Ela foi totalmente inspirada na Operação Mãos Limpas, na Itália, acho que em 92. E eu lembro que tinham muitas semelhanças, inclusive do desfecho. Eu cheguei a conversar à época com alguns investigadores da Operação Mãos Limpas, quando no auge da Lava Jato, isso que está acontecendo seria impensável. E eles me diziam exatamente da reação da classe política. Me permita interromper a Globo News só para reparar que aquela separação, Moro na campanha, possíveis crimes eleitorais, e Moro na Lava Jato, possíveis crimes cometidos no âmbito do judiciário, aquela separação ali que o André quer, que é técnica, né? É dele, que é advogado, que é operador do direito. Na imprensa não tem essa não, amigo. Tá na hora de rever a Lava Jato. Esse é o movimento que começou nesse 1º de abril. Vamos lá, de volta para a Globo News, que tá legal. Berlusconi depois, né, para começo de conversa. Mas as medidas que foram aprovadas pela classe política para barrar, para frear as investigações. Então, é como se eles estivessem dizendo, vocês serão nós amanhã, em muitos aspectos. E o Moro continuou indo. Isso que você está falando, Trigueiro, e eu concordo totalmente, a corrupção existiu. Tanto que esse dinheiro não tem ninguém, pelo menos, acho que seria demais ver algum político dizer que essa corrupção não existiu. Isso é uma coisa. A outra coisa é o erro de Moro, que o Moro levou ao fim da Operação Lava Jato. Eu acho que esse é o grande ponto, porque quando ele decide entrar, ele aceita o convite, ali ainda teve até hoje aquela história é meio nebulosa, não se sabe se foi feito antes por Paulo Guedes, aquele convite, no primeiro e segundo turno de 2018. Opa, enfim, se foi acho que já deu para entender o tom, então fica me parecendo, então, que a tentativa agora pode ser de separar o Sérgio Moro da Lava Jato. Antes, como dizia uma tia minha, ela tinha esse ditado, desculpa, eu vou ter que citar. Ela dizia assim, é o cu e as carça, sobre pessoas que não se separam de pessoas ou pessoas que não se separam de situações. Então, Moro e Lava Jato era o cu e as carça. E agora parece que são duas coisas distintas, né? Sérgio Moro acabou com a Lava Jato. A gente ouviu aí na Globo News, né? Pontuo respeitosamente aqui esse viés editorial da Globo News, né? Claro, nós temos o nosso aqui também e muitas vezes divergimos. Até porque lá é a mídia hegemônica e aqui a gente é assim, meio marginalizado, para não dizer marginal. Estamos num lugarzinho aí do espectro político que nem sempre ganha aquele devido destaque, né? Falando nisso, se você quiser apoiar as informações que estão por vir aqui dessa mesa, que ainda vai demandar mais produção, vamos colocar gente legal para sentar aqui, mais um par de microfone, mais um par de câmeras, cogite ser membro aí do nosso canal e ajudar bastante a gente nessa fase de muito investimento e de muito trabalho de bastidores, né? Sem resultado imediato. O pessoal se pergunta, cadê o Álvaro? O que ele está fazendo? Tava montando essa estrutura aqui. E tá aí, foi o que deu. Então, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Vamos aguardar o resultado disso aí. Tende a ser super interessante esse julgamento. Fico até pensando se a gente não poderia estar transmitindo esse troço ao vivo, sabe? Vontade não me falta. O que falta é organizar a casa aqui para que isso se torne possível. Será que antes do final a gente consegue estar pronto para isso? Tomara. Obrigado, gente. Até a próxima.